Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Carimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria muito grande, porque é a oportunidade de falarmos em Jesus, de refletirmos os seus ensinamentos, porque eles são libertadores, transformadores. O caminho que realmente nos leva à verdade, à libertação, que nos leva à vida plena. Então não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião, nosso estudo pelos guias espirituais. Façamos a leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A mensagem é a 47. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem, elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos da criatura. Jesus o conhece e isto basta. Como os ensinamentos evangélicos são atuais, porque dizem respeito a toda a nossa carência, a toda a nossa imperfeição. E isso é uma realidade. Ocorre com todas as pessoas. Às vezes nós nos preocupamos muito em agradar o outro. Nos preocupamos demais. E quando estamos no trabalho, na seara espiritual, também isso ocorre. De agradar um, de agradar o outro, o que é que estão pensando, o que é que estão dizendo. E como ele diz aqui, se estamos bem materialmente, se pergunta o que é que fizemos. Se não, se estamos em dificuldade, vão dizer, talvez seja essas suas crenças, essas suas ideias esquisitas
A gente ouve falar. E aqui ele diz o quê? Temos que estar em paz com nossa consciência. O que é que a nossa consciência nos diz? Que estamos certos, que estamos corretos. Às vezes a incompreensão dentro de casa, que estamos abusando, exagerando. Será que estamos? Vamos analisar a nossa consciência, né? Não estamos cumprindo com as nossas obrigações familiares? Sim. A nossa consciência nos fala, nos diz isso. E não importa exatamente se estamos ou não agradando, porque o que importa é o que Jesus vê, é o que Jesus sente, percebe de cada um de nós. Essa condição, sim, é importante, é relevante. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos conectar com o Altíssimo, para que a espiritualidade, os benfeitores espirituais venham até nós. Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos com os nossos corações em prece para a realização do estudo dos vossos ensinamentos, desejosos de compreendê-los e, sobretudo, de sermos fortalecidos para vivenciá-los. Enviai os vossos missionários, os vossos servidores, para nos ajudar na reunião, no estudo que vamos fazer, a fim de que tenhamos as ideias esclarecidas, facilitadas para essa compreensão do vosso Evangelho de luz. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, nós ainda estamos estudando o Evangelho a partir do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é um dos discursos, vamos assim dizer, mais significativos, mais iluminados, mais bonitos de todas as falas do Mestre. Ele que começa com o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças. E depois ele prossegue com ensinamentos que dizem respeito à nossa imperfeição. Ele vai nos orientando de como devemos enfrentar essas nossas dificuldades morais e espirituais, as nossas inferioridades. Então, hoje é quando Jesus nos diz: só entrarão no reino dos céus. O texto é o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi em voz muito inteligível: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Mateus, no capítulo 7, versículo de 21 a 23. Mais uma vez, Jesus vem nos falar da coerência que deve existir entre as nossas palavras, entre aquilo que pregamos, que orientamos e o que realmente nós somos. Porque não basta ter, como ele diz, o conhecimento. Não basta orar, louvar, clamar. É necessário que as nossas ações sejam ações coerentes, ações que resultem do cumprimento da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus
é que a criatura humana vença a si mesmo, que a criatura humana se enfrente para eliminar de si as imperfeições e possa deixar assim que a imagem divina seja projetada através do que realmente nós somos, do que realmente nós realizamos. Quando Jesus diz, Senhor, Senhor, que isso não basta para entrar no reino dos céus, ele está exatamente dizendo que podemos clamar, podemos pedir ajuda, podemos implorar e nos dirigir a Deus, suplicando ajuda, né? Mas o que fizemos? Quais foram as nossas ações? Aí Jesus diz aqui que nós vamos dizer isso naquele dia, ou seja, quando nós nos defrontarmos com a nossa própria consciência. Quando naquele dia, quando desencarnarmos, que chegarmos na espiritualidade e que a gente vai ver que não está numa boa situação e vai clamar a Jesus. Senhor, Senhor, ajuda-me. Eu trabalhei, eu profetizei, eu socorri pessoas em desalinho mental, na obsessão. Mas como estava a nossa essência? São atitudes que podem ser atitudes puramente mecânicas, exteriores, mas que não estão refletindo o que realmente nós somos. E o que nós somos, não somos apenas aquilo que demonstramos no espaço físico de um centro espírita, de um templo evangélico, de uma igreja. O que nós somos continuamente, não só ali naquele momento em que estamos fazendo uma atividade programada, uma atividade relevante, mas o que é que nós somos interiormente? Saímos dali, a partir da calçada da casa espírita, já começamos a reclamar, já começamos a criticar esse ou aquele irmão, e por aí vai. E a nossa vida em casa, a nossa vida, o nosso cotidiano vai revelar uma pessoa extremamente egoísta, orgulhosa, vaidosa, uma pessoa cheia de melindres, uma pessoa que guarda ressentimentos. Então, não basta dizer como Jesus aqui deixou muito claro, Senhor, Senhor, não basta dizer, para entrar no reino dos céus, mas só o que fizer a vontade de meu Pai. Porque esse reino dos céus, como a gente já disse várias vezes, não é apenas uma dimensão, um espaço além dos limites terrenos, materiais. É uma condição interior. Para que eu possa ter esse reino de Deus já dentro de mim, quer dizer, é a plenitude, não é a ausência de problema, não é a ausência de dificuldade, é aquela condição de plenitude interior, de paz, que nos faz olhar para a vida com muita fé, com a coragem, com a certeza de que vai passar e nos levando, através desse olhar, a enxergar um aprendizado. Aquela dificuldade, aquela dor, aquele sofrimento, o que é que a vida está querendo me ensinar? Por que isso? Por que está me acontecendo? Como agir com lucidez, com sabedoria diante dessas situações? Então Jesus, ele
vem nos ensinar mais uma vez que nós precisamos agir de acordo com a nossa essência. E a nossa essência precisa ser trabalhada para que ela seja purificada, sublimada e nos conduzindo a uma atitude de vida, atitude mental, atitude emocional mais elevada, vamos assim dizer, pelo esforço que devemos desenvolver para uma ação coerente, sintonizada com a vontade do Pai. Os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício do orgulho, do egoísmo, da ambição, não têm nenhuma repercussão junto a Deus. Quando a entrada no reino de Deus, ela é facultada a todos que cumprem com a lei divina. Os preceitos que nos foram ensinados por Jesus e exemplificados, principalmente, né? Jesus tinha autoridade total de ensinar, porque ele vivenciava o que ensinava. Porque o dizer, o balbuciar de palavras reverenciando Deus, nem sempre está acompanhada, né? Esse balbuciar está acompanhado dos atos que caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão. Então, Jesus, ele veio nessa missão grandiosa, nos ensinar, nos libertar, nos chamar a atenção para a prática do bem, para a caridade, porque as palavras não nos tornam mais indulgentes, mais caridosos para com os nossos semelhantes, nem sempre. E é necessário que assim o seja, que as nossas palavras sejam palavras daquela pessoa que se tornou mais indulgente, que se tornou mais caridoso, cuja prece, porque a prece mais agradável a Deus é aquela que vem revestida de um sentimento verdadeiro que reflete a pessoa que nós somos, a pessoa que luta para vencer suas más inclinações, que luta para se tornar uma pessoa cada vez melhor, porque esta é a finalidade pela qual nós aqui estamos reencarnados, né? As palavras, elas não podem ser palavras simplesmente lançadas ao vento. Elas devem ser palavras de convicção, palavras verdadeiras, palavras exatamente que deixem aquele sentido, aquele ensinamento de que está vindo de um coração cheio de compaixão, de misericórdia, coração caridoso, coração benevolente. Então, Jesus, mais uma vez, está dizendo para todos nós que é necessário vencer a nós mesmos, que é necessário nos transformarmos, porque Ele veio para isso. Ele não veio apenas para ensinar e dizer assim, olha, aqui estão os ensinamentos e eu estou falando aqui, vou morrer na cruz, derramar muito sangue e vocês estão salvos. A salvação que Jesus nos trouxe não foi essa salvação pelo fato dele ter derramado sangue. O sangue do Cristo nos salva. A salvação que ele nos trouxe foi a salvação das trevas, a salvação da ignorância, porque ele trouxe os ensinamentos e nos disse para tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele não disse em momento algum, vocês vão estar livres por completo dos erros de vocês,
das imperfeições, das inferioridades. Podem continuar sendo imperfeitos, moralmente atrasados, porque eu derramei sangue, está tudo salvo. Qual seria a qualidade, então, perante aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que já atingiram um nível de entendimento, de vivência espiritual voltada exatamente para o bem? Qual seria a vantagem de buscarmos essa libertação? Vai estar todo mundo salvo mesmo, eu vou levar a vida, eu vou extravasar as minhas paixões, usufruir do que a matéria pode me dar e estou salvo. Não foi isso que ele disse, que ele ensinou. Ele ensinou como nós deveríamos agir, o que deveríamos fazer. E em todos os seus ensinamentos, ele nos deixa claro muito isso. Eu vim para que todos tenham vida plena. E para se ter vida plena, nós precisamos vencer toda a nossa animosidade, animalidade, tudo aquilo que nos conduz a errar, a dominar, a perseguir, a prejudicar, a deixar nosso ser impregnado de melindres, de ressentimentos, desejo de vingança. Então, ele veio exatamente para esse grande ensinamento, para que é a nossa verdadeira libertação. Ele deixa muito claro quando ele, como a gente já afirmou, quando ele prega que devemos sim pegar a nossa cruz, ou seja, os nossos comprometimentos reencarnatórios, a nossa dor, o nosso sofrimento, e segui-lo, e junto com ele, colocando em prática a lei do amor. Quando ele nos diz que devemos aliviar as nossas aflições, e para isso devemos segui-lo, porque o seu fardo, ele não é pesado, né? Ele é um fardo leve, que só exatamente se torna leve o fardo quando a gente encara a vida, suas dificuldades, suas adversidades, tendo como guia o Cristo. Porque todos nós temos um fardo a carregar, que são as nossas dificuldades, né? O nosso sofrimento, a nossa dor, e que se torna mais suave, se torna mais leve quando nós seguimos Jesus. Então, meus amigos, o Evangelho do Cristo, ele é cheio de orientações. O Evangelho nos traz as orientações libertadoras, nos convidando a fazer o bem, nos convidando a desenvolver as potencialidades do bem que estão dentro de nós, porque Deus criou a todos nós com as condições necessárias para evoluirmos, para crescermos, e nos deu o processo da reencarnação para que pudéssemos retornar ao plano material, às vezes necessária, para corrigir o mal que fizemos, para adquirir novas experiências, para nos aperfeiçoarmos. Esse é o sentido da reencarnação. Então, Jesus nos convida a orarmos, sem dúvida nenhuma, a chamarmos por Deus, por Ele, a louvarmos através da prece, mas, sobretudo, Ele nos convida
a vivermos de conformidade às leis divinas. Quando ele disse nessa passagem, chegará um momento que ele vai dizer que não nos conheceu, pode parecer até uma coisa muito séria, mas não, como é que ele pode conhecer, identificar, vamos assim dizer, um de nós que vamos recorrer a ele, se nós vivemos, agimos totalmente contrários, de uma forma totalmente distorcida dos seus ensinamentos. Essa lei de amor que nos ensina a fazer o bem, a perdoar, a compreender, a servir. Lógico que não vai nos faltar socorro, ajuda. Essa expressão de Jesus foi uma expressão severa para que possamos compreender o que ele estava a dizer. Mas a nossa condição, tanto aqui como na espiritualidade, será uma condição que vai resultar da maneira como temos vivido, a maneira como temos enfrentado as situações da vida terrena. Tanto aqui, afirmamos, no plano material, como no plano espiritual. Haverá, sem dúvida, um momento em que seremos amparados, socorridos, no momento em que criarmos as condições necessárias para sermos acolhidos. Não esqueçamos André Luiz, que ele desencarna no mundo espiritual, na região umbralina, contra muitas dificuldades decorrentes de quê? Decorrente da maneira equivocada com a qual ele viveu. Egoísta, muito orgulhoso, vivia entregue aos vícios, aos prazeres, às paixões materiais, danifica a si mesmo, o corpo físico, desencarna e na espiritualidade, sem entender, sem compreender o que estava ali acontecendo, até o dia que, exausto, ele diz apenas, meu Deus, acho que foi isso que ele disse. Aí sintoniza imediatamente com a equipe espiritual, que tentava ajudá-lo, que tentava resgatá-lo, mas ele não se mostrava receptivo. Então, meus amigos, enquanto formos movidos pelo egoísmo e pela vaidade, vivendo tão somente para a exaltação do nosso próprio eu, insensíveis ao sofrimento do nosso próximo, embora possamos nos proclamar seguidores do Cristo, a nossa ação, a nossa maneira de ser, estará negando diante dos homens. Porque é só amando-nos uns aos outros que daremos a conhecer como verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, Quando demonstrarmos, quando vivermos de conformidade com os preceitos da lei de Deus. Então, aqui fica a nossa reflexão para a semana, e que nós possamos realmente ser coerentes quando afirmarmos Senhor, Senhor. Que as nossas palavras sejam coerentes com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações. Então vamos agora fazer as nossas vibrações, elevando os nossos corações ao alto, pensando na paz, desejando saúde, esperança, harmonia. Senhor Deus Pai Criador, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os povos, para que não haja tanto
vamos assim dizer, para que não haja derramamento de sangue, para que venha prevalecer a harmonia, a lucidez, o discernimento. Rogamos, Senhor, por nossa nação, que enfrenta tantas pequenas guerras, conflitos, gerando dor e sofrimento. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, em coerência com os preceitos kardecianos e o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que nos sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de familiares, parentes e amigos que estão a enfrentar provações na área da saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer, meus amigos, um breve silêncio, para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Recebe, ó Senhor meu Deus, as nossas rogativas, derramando sobre todos nós as vossas bênçãos de misericórdia e de compaixão, nos fortalecendo para os desafios da presente encarnação. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.